O que é e para que serve o exame de PCR? PCR, reação em cadeia da polimerase, é uma técnica molecular amplamente utilizada em biologia molecular e diagnóstico laboratorial. Desenvolvida por Kary Mullis em 1983, a PCR permite a amplificação de sequências específicas de ácido nucleico, DNA ou RNA, em uma amostra, tornando possível detectar e quantificar pequenas quantidades de material genético. O funcionamento básico da PCR envolve ciclos de aquecimento e resfriamento da amostra, onde ocorrem 3 etapas principais. Desnaturação. A amostra é aquecida a uma temperatura elevada para separar as 2 fitas de DNA, ou RNA, resultando em 2 fitas simples. Anelamento. A temperatura é reduzida para permitir que os iniciadores, ou primers, específicos se liguem às sequências complementares do DNA-alvo nas fitas simples. Extensão. A temperatura é aumentada, permitindo que a DNA polimerase sintetize novas fitas de DNA complementares às fitas simples, utilizando os iniciadores como moldes. Esses ciclos são repetidos várias vezes, resultando em uma duplicação exponencial da sequência de interesse, produzindo uma grande quantidade de DNA amplificado. O PCR é amplamente utilizado em diversas aplicações, incluindo diagnóstico de doenças. PCR é usado para detectar a presença de material genético de patógenos em amostras clínicas, permitindo diagnósticos rápidos e sensíveis de doenças infecciosas, como Covid-19, HIV, hepatite, entre outras. Biologia molecular. PCR é uma ferramenta fundamental em pesquisas biológicas para amplificar e estudar genes específicos, identificar mutações genéticas, realizar análises de expressão gênica, sequenciamento de DNA, entre outras aplicações. Testes de paternidade. PCR pode ser usado para identificar padrões de DNA específicos em amostras de pai, mãe e filho, permitindo determinar a paternidade com alta precisão. Análise forense. PCR é empregado na análise de evidências biológicas em investigações criminais, como identificação de suspeitos a partir de amostras de sangue, cabelo, saliva, entre outros. Devido à sua sensibilidade, especificidade e versatilidade, a PCR se tornou uma ferramenta indispensável em laboratórios de biologia molecular, medicina diagnóstica, pesquisa científica e aplicações forenses. Curiosidades. Dentre os testes disponíveis para diagnóstico da Covid-19, o exame de PCR foi, com toda a certeza, o mais comentado e divulgado pelos veículos de imprensa e organizações da saúde. A PCR em tempo real é uma variação da técnica de PCR, a qual permite que a amplificação e detecção dos fragmentos ocorram simultaneamente. O resultado é visualizado em tempo real durante o processo, com a vantagem de conseguir gerar resultados quantitativos com maior precisão. Para que seja possível quantificar, nessa variação da técnica é utilizada uma sonda fluorescente na reação. Assim, à medida que a porção do DNA é copiada, a sonda vai emitindo uma fluorescência que é captada por um equipamento. A depender da intensidade da fluorescência, consegue-se mensurar se o gene de estudo está com sua expressão elevada ou não. Na oncologia, a PCR auxilia na identificação de células que apresentam sequências gênicas características de um determinado tipo de câncer. Desse modo, é possível identificar a origem do câncer, assim como realizar o monitoramento em pacientes já diagnosticados. Doenças que possuem origem genética também podem ser identificadas por meio da PCR, como a fibrose cística e a trombofilia, por exemplo. Neste caso, é possível detectar mutações específicas no DNA do paciente que levam ao desenvolvimento da patologia.